O ano de 2022 nos trouxe muitas novidades tecnológicas e o Realidade Impressionante fez o seu melhor para trazer as inovações mais impactantes. Neste segundo episódio da nossa retrospectiva 2022, eu, Carlos Alves, fiz uma compilação com as tecnologias que acredito que mais se destacaram entre julho e dezembro. Se você nos acompanhou nesse período e discordar da minha seleção Tech 2022, usa o campo dos comentários à vontade. Se tiver o link de um vídeo do nosso canal, pode anexar junto. Então, bora pro vídeo! Uma startup de tecnologia militar israelense chamada Camerotech criou um dispositivo baseado em radar que, de acordo com seus desenvolvedores, permite que os soldados vejam através das paredes. Segundo relata o jornal Insider, o gadget futurista, que recebeu o nome de Shaver 1000, levanta questões éticas significativas sobre vigilância e privacidade. De acordo com a descrição apresentada no site da empresa, o dispositivo pode dar às unidades de inteligência uma visão 3D de consciência situacional sem precedentes, além de ter a capacidade para detectar objetos vivos, estáticos ou dinâmicos através de paredes e outros obstáculos físicos. Portanto, as equipes táticas poderão obter uma imagem altamente detalhada do que está acontecendo por trás de uma variedade de obstruções, permitindo que eles se preparem antes de violar ambientes urbanos. Segundo os cientistas que desenvolveram o projeto, o dispositivo também pode ser extremamente útil durante operações de busca e resgate, possibilitando aos socorristas enxergar vítimas de desastres que estiverem presas sobre os locais fechados. Ainda de acordo com a equipe, o dispositivo é de fácil manuseio e execução, podendo ser operado por um único usuário, e ele ainda pode enviar dados de volta à base militar via Wi-Fi. A Camerotech afirma que o seu dispositivo pode penetrar através da maioria das paredes e materiais comuns, incluindo cimento e concreto, em um raio de 40 metros, usando um radar de banda ultra-wide baseado em pulso. Uma tela integrada sensível ao toque permite que as equipes visualizem objetos vivos atrás de quase qualquer obstáculo, podendo até mesmo dizer se eles são um adulto, uma criança ou um animal, ou se eles estão sentados, de pé ou deitados. E isso tudo graças a um algoritmo de inteligência artificial que é capaz de rastrear os seus movimentos. Com aproximadamente 17 quilos, o dispositivo pode ser embalado facilmente graças a uma antena dobrável, o que lhe permite ser posicionado em quase qualquer ambiente. Ao mesmo tempo em que a ferramenta representa uma vantagem tática no campo e ela também pode salvar vidas em situações de desastres, ela também representa novas oportunidades sinistras de vigilância invasiva. E isso está sendo bastante discutido antes da implementação definitiva. Pesquisadores do MIT estão investigando um método radical para poder combater os efeitos das mudanças climáticas. Eles propõem usar uma frota de bolhas espaciais para refletir a luz do Sol para longe da Terra. Enquanto alguns cientistas alertam que a geoengenharia é uma distração perigosa do verdadeiro trabalho necessário para reduzir as emissões, outros dizem que precisamos avaliar todas as opções. E é aí que entra as bolhas espaciais da equipe do MIT. O método da equipe é uma nova forma de geoengenharia solar para resfriar o nosso planeta e evitar os piores efeitos das mudanças climáticas. Existe uma técnica que é a mais amplamente estudada e envolve a injeção de partículas de aerosol refletivas na atmosfera superior. No entanto, o potencial impacto negativo de tal método ainda não é totalmente compreendido, o que significa que está longe de ser visto como uma opção viável. Já a abordagem dos cientistas do MIT seria um pouco diferente. Em vez de injetar partículas na atmosfera da Terra, sua abordagem refletiria o calor do Sol do espaço, o que significa que nenhuma partícula potencialmente prejudicial teria que ser injetada em nossa atmosfera. Os pesquisadores estão estudando a possibilidade de posicionar um escudo feito de bolhas espaciais no ponto Lagrangiano 1, que é um ponto orbital relativamente estável no espaço, onde a atração gravitacional da Terra e do Sol se equilibra. O telescópio espacial James Webb, por exemplo, está posicionado no ponto Lagrangiano 2. O maior obstáculo para este método está, sem dúvida nenhuma, na logística. Os cientistas do MIT acreditam que o escudo de bolhas teria que ter aproximadamente o tamanho do Brasil. No entanto, eles acreditam que essas bolhas poderiam ser fabricadas do espaço, reduzindo assim os custos de lançamento. E eles estão atualmente experimentando em laboratório bolhas espaciais feitas em silício.
MIT e a empresa Crazy Energy pretendem vaporizar rochas o suficiente para criar os buracos mais profundos do mundo e capturar energia geotérmica em uma escala grande o suficiente para atender às necessidades de energia da humanidade por milhões de anos. A proposta inicial é teoricamente mais simples. Querem usar raio-x para derreter rochas e reutilizar usinas de carvão e gás em poços geotérmicos profundos. Esses irão transformar plantas de combustíveis fósseis sujos em forma de energia limpa. O cérebro por trás do projeto é o engenheiro Paul Oskov, do Centro de Pesquisa em Ciência e Fusão de Plasma do MIT. O engenheiro passou os últimos 14 anos desenvolvendo um método que poderia trazer uma usina de carvão abandonada de volta à vida, mas será de uma forma totalmente livre de carbono. O seu método está sendo comercializado pela Crazy Energy e poderia trabalhar em quase todas as usinas de carvão e gás do nosso planeta. Isso de acordo com um comunicado que eles fizeram à imprensa. Essas aspirações elevadas estão ligadas à energia que está sob os nossos pés, a energia geotérmica, que é basicamente o calor dentro da Terra. Este calor gerado durante a formação do nosso planeta, junto com a decadência radioativa de minerais que também produz calor, são armazenados em rochas e fluidos no núcleo da Terra. E para extrair essa energia, eles querem usar um dispositivo emissor de micro-ondas chamado girotron. O engenheiro teve a ideia de usar esses feixes de girotron para vaporizar as rochas depois de usar o equipamento em experimentos de fusão nuclear por muitos anos. Daí ele começou a realizar testes nos quais ele explodiu pequenas formações rochosas com ondas de um pequeno girotron no Centro de Ciências e Fusão de Plasma do MIT. A plataforma de perfuração movida a girotron da Quayle vaporiza os furos através da rocha, permitindo assim o acesso ao calor geotérmico profundo sem a necessidade de equipamentos complicados para fazer os buracos. A empresa disse que espera começar a vaporizar as rochas em teste de campo já no final deste ano. Desta forma, querem extrair energia de poços geotérmicos piloto com temperaturas de rocha de até 500 graus Celsius até o ano de 2026. Segundo os responsáveis, essa nova abordagem para extrair energia limpa vai acontecer de forma rápida porque a tecnologia subjacente, os girotrons, já estão comercialmente disponíveis. Poderia fazer um pedido com uma empresa e ter um sistema entregue no mesmo dia. Os pesquisadores e a empresa só estão esperando ter tudo pronto em grande escala para que eles possam começar a comercializar essa energia já nos próximos anos. Um museu na China está trazendo a ficção científica para a realidade e está criando robôs extremamente realistas com veias saltadas à pele e até mesmo simulando os seus arrepios. A riqueza de detalhes é impressionante e, sinceramente, em termos de aparência humana, não vai demorar muito até que os robôs sejam indistinguíveis dos seres humanos reais. O X-Future and Science Museum, na cidade chinesa de Dalian, mostra formas avançadas de tecnologia robótica destinadas a tornar os robôs o mais personalizáveis e realistas possível. De acordo com um tour pelo Centro de Pesquisa e Design do museu, que foi publicado pelo canal de mídia ligado ao estado chinês CGTN, os técnicos do museu podem escanear características e membros para criar robôs 3D dinâmicos. Em um clipe publicado no YouTube, uma jornalista tem suas características faciais escaneadas para personalizar um androide de sua autoria. Partes do corpo dela são impressas em 3D. O vídeo mostra ela controlando os movimentos de um membro robótico que foi impresso em 3D. Ela faz isso através de uma luva vestível. A pele é feita de silicone biônico de grau médico e silício, e os arrepios na pele, as veias nos pés e as linhas da palma das mãos são todos muito realistas, e esses detalhes fazem os visitantes precisarem olhar com mais atenção dentro das instalações para saber se eles estão olhando para um humano ou um androide. Mas esse cuidado também está sendo utilizado nas ruas, porque os robôs do museu também se aventuram fora de seu complexo. Em um vídeo enviado para o Facebook, um dos robôs usa um escudo facial e guia as pessoas para locais de teste de Covid-19 em Dalian. O museu, que foi inaugurado em setembro de 2021, também conta com robôs modelados em homenagem a Albert Einstein e Steve Jobs. Os dois robôs são apresentados em um clipe promocional para a exposição que foi enviado em fevereiro. Eles estão acenando e desejando aos visitantes um alegre ano novo chinês. A China tem dado nos últimos anos longos passos adiante na indústria de tecnologia com inteligência artificial. Até mesmo estão criando ídolos de inteligência artificial realistas e extremamente populares para poder comandar campanhas publicitárias. O país também implantou uma série de robôs durante os Jogos de Pequim. Teve até chefes robóticos preparando as refeições e garçons robôs levando os alimentos às mesas onde os humanos estavam sentados.
Disparando uma sequência de pulsos de laser inspirada nos números de Fibonacci em direção aos qubits em um computador quântico, físicos criaram duas dimensões de tempo, embora continuasse havendo apenas um único fluxo de tempo correndo. E esse fenômeno quase maluco, as informações armazenadas neste segundo tempo são muito mais protegidas contra erro do que as configurações alternativas atualmente usadas para proteger os computadores quânticos dos erros. Em outras palavras, as informações nos qubits se mantêm sem serem distorcidas por muito mais tempo porque tiram proveito do fato de poderem ficar em uma ou outra das dimensões temporais. O uso de uma dimensão de tempo extra é uma maneira completamente diferente de pensar sobre as fases da matéria. Philip Dumitrescu, que desenvolveu esta nova abordagem com colegas do Canadá e dos Estados Unidos, disse que ele tem trabalhado nessas ideias teóricas por mais de 5 anos e vê-las se tornar realidade é um experimento emocionante. A correção de erros é um dos maiores desafios da computação quântica, porque o mesmo fenômeno que dá superpoderes aos qubits os torna extremamente vulneráveis a quaisquer interferências ambientais. Esta é uma das razões pelas quais os computadores quânticos atuais são mantidos perto do zero absoluto no interior de refrigeradores de diluição. Enquanto um bit eletrônico comum pode assumir os valores 0 ou 1, um qubit pode ser 0, 1 ou qualquer outra coisa entre eles, graças a um fenômeno chamado de superposição. Esse é o mesmo fenômeno na base do conhecido experimento mental de Schrödinger, em que um gato está vivo e morto ao mesmo tempo, só se decidindo quando a caixa em que ele está é aberta. A abertura da caixa, na verdade, representa a leitura de um estado quântico de superposição, que é a mesma coisa que é feita toda vez que um qubit é lido. Para testar os seus cálculos, a equipe usou um processador quântico com 10 qubits e íons do elemento químico itérbio, que são mantidos presos e controlados individualmente por campos elétricos, mas que podem ser manipulados ou medidos usando pulsos de laser. Eles dispararam a luz do laser nos qubits, tanto periodicamente quanto usando a sequência baseada nos números de Fibonacci. A atenção se voltou para os qubits em cada extremidade da linha de 10 átomos, porque era lá que os cálculos indicavam que poderiam emergir as duas simetrias temporais simultâneas. Tecnicamente, por apresentarem essa simetria adicional, esses átomos se coordenam em uma nova fase da matéria. Embora os resultados comprovem que a nova fase da matéria pode atuar como um mecanismo de armazenamento de informações quânticas de longo prazo, os pesquisadores ainda precisam integrar funcionalmente a nova fase da matéria com o lado computacional da computação. Quando os médicos precisam de imagens ao vivo dos órgãos internos de um paciente, eles geralmente recorrem à imagem de ultrassom para uma janela segura e não invasiva do funcionamento do corpo. Para capturar essas imagens perspicazes, técnicos treinados manipulam sondas de ultrassom para direcionar as ondas sonoras para o corpo. Essas ondas refletem de volta e são usadas para produzir imagens de alta resolução do coração, pulmões e outros órgãos profundos de um paciente. A imagem de ultrassom atualmente requer equipamentos volumosos e especializados disponíveis apenas em hospitais e consultórios médicos. No entanto, um novo design desenvolvido por engenheiros do MIT pode tornar a tecnologia tão fácil de usar e acessível quanto comprar band-aids numa farmácia. Os engenheiros apresentaram um projeto do novo adesivo de ultrassom em um artigo publicado em 28 de julho na revista Science. O dispositivo, que é do tamanho de um selo de carta, adere à pele e pode fornecer imagens de ultrassom contínuas de órgãos internos por 48 horas. Para demonstrar a invenção, os pesquisadores aplicaram os adesivos em voluntários, e eles mostraram que os dispositivos produziram imagens ao vivo de alta resolução dos principais vasos sanguíneos e dos órgãos mais profundos, como coração, pulmões e estômago. À medida que os voluntários realizavam várias atividades, incluindo sentar, ficar de pé, correr e andar de bicicleta, os adesivos mantiveram uma forte adesão e continuaram a capturar as alterações nos órgãos subjacentes. No projeto atual, os adesivos devem ser conectados a instrumentos que traduzam as ondas sonoras refletidas em imagens. Segundo os pesquisadores, os adesivos podem ter aplicações imediatas mesmo em sua forma atual. Por exemplo, os dispositivos podem ser aplicados em pacientes no hospital, semelhantes aos adesivos de eletrocardiograma de monitoramento cardíaco, e podem criar imagens continuamente de órgãos internos sem exigir que um técnico mantenha uma sonda no lugar por longos períodos de tempo. Fazer com que os dispositivos funcionem sem fio é uma meta pela qual a equipe está trabalhando atualmente. Se ou quando forem
forem bem-sucedidos, os adesivos de ultrassom podem ser transformados em produtos de imagem vestíveis que pacientes podem levar para casa de um consultório médico ou até mesmo comprar em uma farmácia. Com isso, as consultas via videoconferência que crescem a cada dia se tornariam ainda mais precisas. O autor sênior do estudo, Xuan Rezal, diz que alguns patches aderidos a diferentes locais do corpo se comunicariam com um celular, onde algoritmos de inteligência artificial analisariam as imagens sob demanda. Isso inauguraria uma nova era em produtos de imagens vestíveis. Se o futuro for assim, cada indivíduo poderá ver os seus próprios órgãos internos ou até mesmo os seus bebês. De células-tronco em Israel conseguiu criar os primeiros embriões sintéticos do mundo a partir de células-tronco. Esse foi um feito científico que pode ser a chave para acabar com os testes em animais em pesquisas médicas e oferecer novas soluções para curar pessoas. Os embriões criados pelos geneticistas são sintéticos porque a sua criação não envolveu um óvulo ou esperma ou mesmo um útero. As células-tronco, células que podem se desenvolver em qualquer órgão ou tecido, foram cultivadas em um útero artificial durante 8 dias, onde desenvolveram um cérebro rudimentar, um trato intestinal e um coração pulsante de camundongo. Após esses 8 dias, o equivalente a 3 meses de gravidez para um camundongo, o embrião parou de crescer. O experimento é mais um sucesso na corrida para desenvolver embriões a partir de células-tronco humanas, que os cientistas do Instituto Weizmann disseram que pode ser a chave para entender como que os órgãos se desenvolvem nos embriões e um dia criar órgãos substitutos para as pessoas que precisam de um transplante. O estágio embrionário é uma etapa crucial na gestação em seres humanos, pois é nesse período que ocorrem muitas interrupções não intencionais da gravidez. Os cientistas ainda não sabem o motivo disso acontecer, e esse tipo de pesquisa vai ajudar a entender melhor o que pode dar errado e quais medidas tomar nessas situações. Mas a pesquisa publicada na segunda-feira na revista Cell também levanta questões éticas que deixam muitos desconfortáveis. Ainda longe do objetivo da startup Renew Bio, que pretende desenvolver células-tronco humanas sintéticas para resolver situações adversas na saúde humana, dentre os planos da startup está criar versões embrionárias de seres humanos e coletar tecidos para transplantes. Há muitas controvérsias sobre o investimento nesse tipo de pesquisa com embriões. Muitos cientistas discordam do enfoque escolhido pela Renew Bio. De acordo com uma declaração concedida ao MIT Technology, segundo o cientista de células-tronco do Instituto de Biotecnologia Molecular de Viena, não se trata de uma opção absolutamente necessária, então ele não vê motivos para despender esforços nesse sentido. À medida que a capacidade dos cientistas de transformar células-tronco em órgãos humanos e até em embriões se torna cada vez mais sofisticada e bem-sucedida, atingindo objetivos que antes considerávamos impossíveis, paramos para pensar nos limites? Foi essa a pergunta que a Sociedade Internacional para a Pesquisa em Células-Tronco tentou responder no ano passado, quando ela emitiu novas diretrizes limitando o cultivo de embriões humanos em laboratório a apenas 14 dias. Esse é o tempo necessário antes que os primeiros sinais do sistema nervoso comecem a aparecer. Depois disso, os embriões devem ser destruídos. Mas, embora haja regulamentação em torno dos embriões humanos naturais, os embriões humanos sintéticos são uma nova perspectiva. Um embrião humano sintético poderia um dia ser implantado no útero de uma pessoa? Os cientistas do Instituto Weizmann disseram que os embriões sintéticos de camundongos, apesar de se parecerem muito com os embriões naturais, não podem ser considerados iguais, e qualquer tentativa de implantá-los no útero de um camundongo não se traduz em gravidez. Mas essa pesquisa abre caminho para a possibilidade de que um dia filhotes de camundongo possam ser criados a partir de qualquer célula de camundongo. E depois disso, o que nos impede de criar embriões humanos fora do útero? Os pesquisadores do Instituto Weizmann disseram que o seu único objetivo ao conduzir o experimento é provar se um dia será possível criar embriões sintéticos capazes de produzir órgãos substitutos para aqueles que precisam de transplante. Já a empresa Renew Bio foi criada com o objetivo de cultivar embriões sintéticos humanos que fornecerão tecidos e células para transplantes e substituições. O pesquisador Vasco Guerra, da Universidade de Lisboa, e os seus colegas mostraram que o plasma, um estado de matéria semelhante ao gás feito de partículas carregadas, pode vibrar de tal maneira que separa o dióxido de carbono e os seus constituintes carbono e oxigênio. Segundo o pesquisador, ao combinar isso com uma membrana filtrante, os astronautas poderiam usar o processo para produzir oxigênio em Marte. E ele conclui dizendo que o planeta vermelho tem as condições naturais muito boas para a produção de oxigênio
oxigênio usando a tecnologia de plasma. Atualmente já existe um dispositivo produtor de oxigênio lá em Marte. Trata-se do MOXIE da NASA, que está montado no rover Perseverance. Ele usa altas tensões e temperaturas para separar o dióxido de carbono e em seguida usa uma membrana feita de zircônio estabilizado para filtrar o oxigênio. Para Vasco Guerra, uma membrana semelhante poderia ser usada com o plasma, e ele diz que seria muito mais eficiente e muito mais fácil de executar na superfície marciana do que o método atual movido à eletricidade do MOXIE. O supervisor do projeto MOXIE, Michael Rich, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, disse que o trabalho do pesquisador e da sua equipe representa um importante amadurecimento das tecnologias de plasma, mas que é improvável que exceda os níveis de eficiência do MOXIE, porque o MOXIE já está operando perto dos limites teóricos para a produção de oxigênio em Marte. No entanto, Michael acrescenta que o plasma pode ser ajustado para vibrar em diferentes frequências moleculares, e isso permite que ele separe outras moléculas e produza recursos que o MOXIE não pode fazer, como o nitrogênio e o óxido nítrico, por exemplo, que podem ser usados para fazer fertilizantes e outros produtos similares. Neste sentido, o plasma é muito mais versátil. A tecnologia atual do plasma ainda está longe de estar pronta para Marte. Espera-se construir um protótipo funcional nos próximos 2 anos, com uma missão espacial logo em seguida, assim que a tecnologia provar que funciona. Muitos que acompanham o avanço da tecnologia, a inteligência artificial e os robôs que remetem à Skynet de O Exterminador do Futuro causam um certo receio, mas a empresa britânica Engineering Arts não quer nem saber e a cada ano que passa parece dar mais um passo de tornar a realidade dos filmes a nossa. A empresa de robótica da vida real não parece estar planejando dominar o mundo como a Cyberdyne Systems da ficção, mas o seu robô humanoide, a Mecha, lembra muito as expressões humanas de um T-1000, e a nova versão é ainda mais realista graças às expressões faciais atualizadas. 12 novos atuadores de rosto foram inseridos, e isso significa que é possível deixar mais reais as ações de piscar, mover os lábios, sobrancelhas enrugadas e nariz franzido. Os engenheiros colocaram a Mecha na frente de um espelho e passaram por diversas expressões de emoção, desde tristezas a vertiginosas, e até algumas expressões mais sinistras. Outras novas expressões foram descrença, desgosto, dor e possivelmente até arrependimento. Essa é uma demonstração impressionante do poder da robótica de ponta. Um outro fato que também chama a atenção no vídeo é que agora o robô também move as partes abaixo da sua cabeça com mais naturalidade, e ele pode ser visto gesticulando com a mão no que parece ser um movimento muito realista. Não há dúvida sobre isso. Quando se trata de imitar expressões e movimentos humanos, o Mecha é um profissional. Mas o quão avançado este robô atualmente é? No momento, ele não é capaz de exibir emoções humanas por conta própria. Trata-se de um robô animatrônico, e a sua principal função é animar eventos. Por enquanto, o Mecha só pode exibir as emoções humanas que é direcionado a expressar. No entanto, não há dúvida de que está chegando o dia em que os robôs poderão de fato substituir os humanos em diversas funções, e a base do Mecha é mais um passo nessa direção. Talvez já esteja na hora de os envolvidos iniciar uma discussão sobre como os robôs e humanos podem existir ao mesmo tempo e sobre como usar a robótica para servir a humanidade em vez de prejudicá-la. O tema é pesado, sem dúvidas, mas simplesmente não pode ser negligenciado. A Engineering Arts não fornece informações sobre se o robô possui um software avançado o suficiente para responder e interagir com humanos, mas em um dos vídeos divulgados pela empresa, dá para ver o robô realizando exatamente as mesmas expressões que um humano quase que instantaneamente. Será que o dia em que esses robôs poderão ser usados como um avatar está próximo? Deixe aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre esse assunto. A startup Ironlocks do Vale do Silício apresentou uma nova ideia de fazenda com plantações dentro de galpões ou até mesmo casas sendo cuidadas por robôs e observadas por câmeras inteligentes. A equipe de robótica é composta por Grover, robô que move as bandejas de 453 kg com as plantas, Ada, robô que manipula as plantas, e Max, robô que dispensa a quantidade certa de água e nutrientes para as plantas trazidas com base no que as câmeras apontam. David Silver, diretor da robótica
robótica da Ironlocks faz uma breve explicação dizendo que eles recebem uma varredura de alta resolução de todas as plantas. Isso permite ter certeza de que elas estão crescendo no caminho certo, prever quanto terão na colheita e ver se é necessária uma intervenção com água, nutrientes, luz, temperatura e umidade. O intuito da empresa é produzir alimentos renováveis com água residual da irrigação reutilizável. Silver destaca que a Ironlocks utiliza a quantidade certa de fertilizantes, controlando rigidamente o insumo agrícola, que é uma importante fonte de metano, gás que causa o efeito estufa. O diretor de robótica da empresa ressalta que o fertilizante requer muita energia para produzir e emite muitos gases de efeito estufa. As emissões totais desses gases da agricultura mundial são comparáveis às emissões dos gases dos transportes no mundo todo. Se queremos reduzir os gases do efeito estufa, temos que olhar para o setor agrícola, concluiu ele. A Ironlocks afirma que os humanos colherão e embalarão os produtos. Os trabalhadores humanos que podem complementar a nova automação e realizar tarefas além das habilidades das máquinas, muitas vezes desfrutam de uma remuneração crescente. No entanto, os trabalhadores que executam tarefas semelhantes que as máquinas podem substituir ficarão em pior situação, afirma o professor Harry Hauser da Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos. Para reverter os impactos do aquecimento global, um grupo de cientistas fez uma proposta um tanto inusitada. Eles sugeriram que enormes quantidades de produtos químicos com capacidade de congelar água sejam liberadas nos polos norte e sul. Essa seria uma tentativa desesperada de recuperar as calotas de gelo que estão derretendo. Para isso, eles estimam que sejam necessários 125 jatos militares para cumprir a missão. Porém, segundo a apuração da Sky News, esse plano não foi tão bem recebido pela comunidade científica e alguns pesquisadores já se posicionaram de forma desfavorável sobre a ideia. De acordo com as estimativas do pesquisador da Yale University, Walt Smith, envolvido diretamente com a proposta, aproximadamente 175 mil voos anuais precisariam ser feitos para diminuir o declínio do gelo. Ele ressalta que, apesar de os jatos emitirem grande quantidade de dióxido de carbono na atmosfera, ainda assim valeria a pena que essa medida fosse adotada. Cabe destacar que essa ação não resultaria em uma descarbonização, ela trataria das repercussões do aquecimento global e não de sua causa. O plano inclui a emissão de partículas microscópicas de dióxido de enxofre sobre os polos. Esse elemento bloquearia a entrada de luz solar e protegeria as regiões polares do calor do Sol. De acordo com o estudo de Smith, com 13 toneladas de dióxido de enxofre depositadas nessa região, em determinadas épocas do ano, a temperatura seria capaz de cair 15 graus centígrados. Nem todos concordam com a ideia de Smith. Alguns pesquisadores consultados pelo Sky News argumentaram que o sombreamento solar pode ter consequências não intencionais, incluindo efeitos negativos sobre sistemas agrícolas. Uma ideia semelhante foi proposta por um grupo de pesquisadores de Harvard. Porém, em vez de utilizar aviões, eles sugeriram que balões meteorológicos coletassem dados preliminares sobre o norte da Suécia para um experimento inicial. Entretanto, até mesmo esta movimentação gerou controvérsia. Se a equação de risco-benefício compensasse em algum lugar, seria nos polos, declarou Smith. Ele alega que qualquer ideia que tenha como objetivo alterar a temperatura da Terra seria de interesse comum para todos. Uma empresa líder em energia solar da China e considerada uma das maiores do ramo em todo o mundo, revelou que vai enviar painéis solares para o espaço em um esforço para estabelecer uma operação constante de coleta de energia da nossa estrela e transmissão para a Terra. Como relata o site Bloomberg, a proposta da Long Green Energy Technology Company está ganhando interesse por causa de sua perspectiva de aproveitar a energia solar 24 horas por dia, e não apenas durante o dia. Vale ressaltar, no entanto, que a iniciativa da Long não é a primeira a explorar a possibilidade de painéis solares espaciais. Segundo a publicação, o Instituto de Tecnologia da Califórnia, a Caltech, obteve financiamento para estudar painéis solares espaciais lá em 2013. Além disso, Índia, Japão e Rússia também estão trabalhando em esforços semelhantes. A própria China também abriga o que, supostamente, deve ser o primeiro modelo de transmissão de painéis solares espaciais bem-sucedido. Pesquisadores da Universidade X-Edion capturaram a luz solar acima do solo, a converteram em feixes de micro-ondas e a entregaram a uma estação de recepção no chão que transformou a energia em eletricidade. De acordo com a Long, seu laboratório também considera planos para satélites de monitoramento de energia e verificação ambiental diretamente no espaço.
vamos carregar os nossos dispositivos eletrônicos pelo ar está cada vez mais próximo graças a uma nova tecnologia desenvolvida por cientistas sul-coreanos que envolve transmitir energia através de feixes de laser. Os pesquisadores da Universidade de Sejong conseguiram enviar 400 megawatts de energia luminosa a distâncias de até 30 metros. Isso é o suficiente apenas para acionar pequenos sensores, mas com o tempo, o equipamento disparador de feixes de laser poderá ser desenvolvido a ponto de conseguir carregar e suportar outros equipamentos. O nome desta técnica é carregamento a laser distribuído, e os pesquisadores asseguram que ela tem um alcance maior e é mais segura que as desenvolvidas em experimentos similares. Enquanto outras abordagens técnicas exigem que o dispositivo receptor, como um smartphone por exemplo, esteja atrelado a uma base de carregamento, o carregamento a laser distribuído permite o autoalinhamento, desde que o transmissor e o receptor estejam na linha de visão um do outro. Essa é uma afirmação de Jin Yong-ha, engenheiro elétrico envolvido no projeto. Para o experimento, os cientistas instalaram um transmissor especialmente tratado com um metal chamado ébrio a 30 metros de distância de um receptor contendo uma célula fotovoltaica que converte a energia luminosa do laser em eletricidade. O receptor tem apenas 10 mm por 10 mm de área, o que o torna pequeno o suficiente para caber em sensores compactos. Dispositivos menores, como sensores de temperatura ou movimento, já podem ser recarregados usando este método, segundo os pesquisadores. A equipe responsável pelo projeto acredita que um dia poderemos entrar em um estabelecimento qualquer e carregar os nossos celulares e outros dispositivos sem conectá-los à tomada. Além disso, a transmissão de energia por feixes de laser poderá desempenhar um papel importante nos processos produtivos. Segundo Jin Yong-ha, o sistema de carregamento a laser pode substituir os cabos de alimentação nas fábricas, assim economizando nos custos de manutenção e substituição. E isso pode ser especialmente útil em ambientes onde as conexões elétricas podem causar interferências ou representar riscos de incêndio. Tesla AI Day 2022 explorou os processos necessários para imitar o humano, o motorista e o trabalhador. O robô autônomo e o carro foram detalhados do ponto de vista da engenharia. Elon Musk, CEO da Tesla, abriu o evento e expôs o foco principal da noite, incluindo o público nos projetos da Tesla, especialmente o Optimus Tesla Bot. O projeto Optimus começou em abril deste ano, com o conceito de um robô humanoide totalmente autônomo, produzido em massa e barato o suficiente para ser acessível a uma pessoa comum. O bilionário apresentou a engenharia líder do projeto e os seus assistentes. Em apenas 6 meses, o protótipo e a primeira unidade de produção foram construídos. O bot Tesla é um robô humanoide que já está cuidando das plantas nos escritórios da sede da Tesla. O evento destacou a capacidade autônoma do protótipo. O protótipo não foi conectado a nenhum computador externo, fios, cabos ou mangueiras. O Tesla Bot estava seguindo um conjunto de comandos ativados pela voz de Elon Musk. Em uma conversa geral com o público, o magnata da Tesla mencionou que o Tesla Bot gostava de dançar, e o robô fez algo semelhante a isso. Essa exibição de autoativação e tomada de decisão mostrou o quão longe a equipe havia chegado em apenas alguns meses de trabalho. A unidade de produção chamada Optimus Unit 1 ainda não está totalmente pronta, mas tem amplitude de movimento, mãos totalmente hábeis com um poder de elevação do atuador de 450 quilos, como foi demonstrado quando a equipe executou um vídeo do atuador levantando um piano de cauda. Elon Musk fez questão de dizer que o seu plano é construir um robô que seja útil, benéfico, seguro e positivo, além de ser bem econômico. Um de seus principais pontos foi dizer que a Tesla é uma empresa pública, negociada abertamente no mercado e é de propriedade do público. Se o público não gostasse de uma criação da Tesla, eles poderiam simplesmente comprar ações e votar para interromper o projeto. Elon Musk imaginou um robô que poderia ser produzido em massa. Para esse fim, havia uma série de etapas de fabricação cuidadosamente planejadas que o Optimus Unidade 1 havia incorporado em seu corpo. Os atuadores que compunham as articulações do bot Optimus Tesla totalizaram 27 articulações personalizadas. Na Unidade 1 do Optimus são 6, com habilidades semelhantes e partes comuns. Em todo o Optimus Unidade 1 havia peças e sistemas
sistemas comuns que podiam ser produzidos em massa. Os engenheiros afirmaram que esse robô, em particular, o Optimus Unidade 1, poderia custar menos de 20 mil dólares. Embora possa parecer muito dinheiro, o Optimus na verdade custa menos do que qualquer outro robô humanoide existente hoje. Custa cerca de 75% menos do que o robô concorrente mais próximo. Como a Tesla está buscando mudar a sociedade com um robô autônomo e carros autônomos, o evento aprofundou os assuntos por trás dos sistemas autônomos que executam o robô Optimus e o piloto automático. Um artigo publicado pela revista Aerospace sugere que grandes empresas estão começando a amadurecer a ideia de fazer anúncios gigantes no céu. Pesquisadores do Instituto Técnico Skoltech e do Instituto de Física e Tecnologia, ambos em Moscou, apontaram qual a quantidade necessária de satélites seria preciso para criar uma enorme propaganda no espaço. De acordo com o resultado apresentado pela pesquisa, cerca de 50 pequenos satélites do tamanho de caixas de sapatos precisariam ser colocados em órbita para permitir imagens que pudessem ser vistas na Terra, assim como vemos as estrelas. Como resultado, as empresas que desejarem fazer esse tipo de anúncio precisarão desembolsar cerca de 65 milhões de dólares. Esta nova forma de ser visto pelos consumidores está sendo chamada pelos pesquisadores de publicidade espacial. O processo para fazer isso realmente acontecer, no entanto, não seria tão simples quanto as propagandas realizadas atualmente, mas não é impossível e realmente pode ser feito. Seria preciso enviar um grupo de satélites para conseguir refletir a luz e fazer com que as imagens projetadas possam ser vistas da Terra. Um satélite CubeSat, por exemplo, precisaria de um refletor solar de cerca de 30 metros quadrados para capturar a luz necessária e suficiente que seria transformada em uma publicidade espacial. Assim como nós vemos as constelações de estrelas no céu noturno, veríamos algumas mensagens ou simplesmente a logomarca de uma empresa. Um dos autores do estudo, Shamil Bikhtimirov, diz que já faz algum tempo que estudam alguns dos aspectos mais técnicos da publicidade espacial. Desta vez, eles olharam para o lado econômico das coisas e, por mais irreal que possa parecer, neste momento da história humana, a publicidade espacial baseada em 50 ou mais pequenos satélites voando em formação pode ser economicamente viável. Os satélites serão capazes de se reorganizar em tudo, desde imagens simples até letras, bem semelhante à impressionante arte de drones vista em alguns eventos pelo mundo. No entanto, os satélites ainda não estariam nem perto de se mover tão rápido devido ao espaço que teriam que cobrir. De acordo com a equipe de pesquisadores, um anúncio de publicidade espacial para 91 dias custaria pouco mais de 100 milhões de dólares. O que ainda pode ser um entrave são algumas questões, como a observação do cosmos, por exemplo. Enviar uma série de novos satélites para o espaço também poderia atrapalhar a astronomia. Isso porque os astrônomos alegam que uma quantidade muito grande de objetos no espaço pode prejudicar consideravelmente as observações que são feitas a partir da Terra. A Uber acaba de firmar uma parceria de 10 anos com a Motional, uma empresa americana especializada em direção autônoma. O acordo divulgado diz que a plataforma de entregas e mobilidade usará logo de início o elétrico Ioniq 5 da Hyundai equipado com a tecnologia da Motional para fornecer transporte sem motorista em mercados selecionados e com potencial de alcançar milhões de clientes. No ano passado, o público viu de perto o potencial do Ioniq 5 autônomo em ação. O modelo conseguiu percorrer ruas dos Estados Unidos sozinho e já fez desde então mais de 100 mil corridas. Segundo a Motional, a parceria é a primeira do setor de mobilidade que não depende de um motorista a bordo. As empresas afirmam que o acordo comercial é baseado no sucesso de um programa piloto de entregas com veículos autônomos que começou atendendo clientes do Uber Eats em Los Angeles. O presidente e CEO da Motional, Carla Gnema, disse que este acordo será fundamental para a adoção de táxis autônomos em larga escala. A Motional agora tem acesso a milhões de usuários e um roteiro para escalar significativamente nos próximos 10 anos. A Uber, por sua vez, disse que planeja usar os carros sem motorista de forma eficiente para reduzir o tempo de espera e os custos para os clientes. Segundo a empresa, o Ioniq 5 autônomo estará disponível para as categorias Uber X e Uber Comfort Electric em algumas cidades dos Estados Unidos a princípio. As primeiras viagens devem começar ainda em 2022.
Inaugurada em 2019, a Torre Tecnológica Solar Ashalin é uma das estruturas mais altas de Israel e no meio do deserto produz energia elétrica para milhares de habitantes. Inspirado em O Senhor dos Anéis, os habitantes apelidaram essa enorme construção de Olho de Sauron por conta do seu tamanho, mas principalmente por causa do seu brilho intenso. A torre de energia solar é tão brilhante que olhar diretamente para ela pode ser perigoso para a visão. No entanto, os seus quase 245 metros de comprimento a tornam uma estrutura que é difícil não se observar. Pode ser vista de qualquer parte da pequena cidade e até mesmo do espaço. O complexo solar de Ashalin é um dos maiores do mundo e fica no meio do gigante deserto de Negev. E a torre é a principal atração, mas outros milhares de painéis solares também compõem o cenário. Uma matéria do The New York Times revela esse incrível gerador que, apesar de sua beleza, é alvo de muita polêmica. Mesmo sendo uma fonte de energia limpa, os custos da obra, os atrasos e o fato de muitos especialistas considerarem sua tecnologia obsoleta atualmente faz com que esse gigante gerador de energia receba muitas críticas. Desativada durante a noite, a torre solar gera energia para abastecer milhares de famílias. Segundo a reportagem, a torre solar também foi alvo de suspeitas e até mesmo boatos mentirosos, como de que a luz refletida causasse câncer ou de que se fosse explodir a qualquer momento. Mas mesmo isso não sendo verdade, muitos criticam a proximidade da obra com a cidade, que acaba atrapalhando a paisagem. Mas a principal polêmica é pelos custos envolvendo a energia produzida pela torre. O projeto custou milhares de dólares e estes foram financiados pela Megalin Solar Power, consórcio multinacional que construiu e administra a usina elétrica. Existem cerca de 25 torres desse tipo no mundo, mas apenas uma, localizada nos Emirados Árabes, é maior que a de Ashalin. A Megalin Solar Power custeou no total 800 milhões de dólares e em troca o governo prometeu comprar a eletricidade da torre a uma taxa de cerca de 23 centavos de dólar por quilowatt-hora. E isso faz com que a energia produzida no local, apesar de verde e limpa, seja mais cara do que outras fontes solares. No geral, apesar das polêmicas, a torre de Ashalin acabou se tornando motivo de orgulho para os moradores do local, que viram a pequena vila que antes era desconhecida ser colocada no... A Aleph Aeronautics, uma startup sediada no Vale do Silício, espera revolucionar o transporte urbano antes das suas concorrentes com sua versão de carro voador. Um protótipo do veículo foi apresentado em uma coletiva de imprensa na Califórnia. Conhecido como Model A, a máquina possui dois alcances. Segundo a empresa, na estrada o veículo a bateria pode rodar cerca de 322 km. Já no ar, a autonomia cai para 177 km. Do tamanho de um sedã de grande porte, o veículo é equipado com 8 hélices e segundo o Jim Docovone, CEO da empresa, o primeiro voo oficial está marcado para os próximos meses. Conforme as imagens, os passageiros 1 ou 2 vão acomodados na cabine central em forma de bolha. A carroceria do veículo foi desenhada para facilitar a passagem de ar. A superfície superior do carro é uma espécie de malha repleta de furos. O corpo abriga 4 hélices de cada lado da cabine e gira 90 graus em torno do seu longo eixo para mudar a direção do voo, seja para cima ou para frente. A Aleph ressalta que duas equipes estão trabalhando juntas para acelerar o desenvolvimento do Model A. A primeira versão deve ter uma carga útil mais modesta, cerca de 90 kg, incluindo passageiro e bagagem a bordo. No entanto, já foi confirmado que a empresa também está trabalhando em uma versão com o dobro de carga útil, ou seja, algo na faixa de 180 kg. A Aleph também quer construir uma versão do veículo alimentada por células de combustível de hidrogênio, o que deve permitir um alcance de pelo menos 643 km. Por enquanto, ainda não foi testada a decolagem com o passageiro. No entanto, o projeto já atraiu a atenção de um dos primeiros investidores da Tesla e da SpaceX, a Draper Associates Fund, que já apoiou a startup com cerca de 3 bilhões de dólares. Em entrevista à Reuters, o fundo de investimentos disse que o design é extraordinário. As laterais do carro se tornam as asas quando o veículo fica na horizontal. Vale ressaltar que há um movimento crescente no mercado automobilístico em busca de soluções para revolucionar os meios de transporte por meio dos eVTOLs, aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical, e também por meio da tecnologia de direção autônoma e pilotagem autônoma. Porém, o Model A não é um eVTOL, e sim um carro voador, e quer ser o primeiro a rodar nas estradas e nos céus do planeta. Quem estiver disposto a escapar do trânsito pelo ar, terá que desembolsar uma quantia bem considerável pelo Model A, $300 mil.
mil dólares, o que equivale a 1,6 milhão de reais na cotação atual. A empresa espera colocar a novidade no mercado a partir de 2025 e já começou a receber reservas em seu site. A ideia é que o veículo sirva como base para o lançamento do Model Z em 2030, um modelo mais popular e com um preço na faixa de 35 mil dólares, mais ou menos 183 mil reais. Cursos são oferecidos pela indústria cosmética e farmacêutica para ajudar na luta contra o envelhecimento. Uma startup norte-americana dedicada a desenvolver terapias de extensão de vida capazes de interromper ou reverter esse processo foi além e diz ter descoberto a fonte tecnológica da juventude. No entanto, segundo a revista MIT Technology Review, se por um lado a ferramenta representa um avanço indiscutível, por outro, os efeitos colaterais em quem passa pela experiência podem ser bem infelizes. De acordo com Rick Klausner, fundador e cientista-chefe da startup de biotecnologia Altus Labs, a empresa promete rejuvenescimento médico por meio da reprogramação biológica, método usado para redefinir o epigenoma do DNA, essencialmente tornando as células individuais mais jovens. Mas qual a desvantagem? Também pode provocar uma mutação imprevisível nessas células, causando câncer. Outro problema com o método é que ele reverte as células de volta ao seu estado de células tronco embrionárias, perdendo a sua identidade epigenética no processo. E como o nome indica, as células embrionárias são próprias de embriões, não de adultos, o que levanta dúvidas sobre os efeitos dessa incompatibilidade. Klausner diz que a empresa já testou a técnica em camundongos. A partir de seus dados ainda não publicados, ele afirma que a reprogramação curou algumas cobaias do diabetes e também salvou outras de doses letais de analgésicos. O cientista garante que a reprogramação parcial em camundongos contorna a possibilidade de incompatibilidade de células embrionárias em indivíduos adultos, permitindo que eles vivam mais tempo e mais saudáveis. Você rejuvenesce as células, mas não perde a identidade, disse ele ao MIT Tech. Um dos defensores da tecnologia, David Sinclair, que dirige um laboratório de pesquisa de envelhecimento na Universidade de Harvard, diz que isso poderia permitir que as pessoas vivessem muito mais do que hoje. Ele diz que prevê um dia em que será normal ir ao médico e obter uma receita para um medicamento que o levará a rejuvenescer uma década, não a razão para não vivermos 200 anos, disse ele. Já fizemos vídeos aqui no canal mencionando outros detalhes, como os investidores bilionários da Altus Labs. Um deles é o fundador da Amazon e da Blue Origin, Jeff Bezos. No entanto, o alcance da imortalidade ainda segue sendo uma incógnita. Talvez um ponto de interrogação ainda mais assustador seja quem exatamente terá acesso à fonte tecnológica da juventude, se ou quando ela realmente for desbloqueada. Segundo adiantou a CNN, pela primeira vez, cientistas americanos produziram com sucesso uma reação de fusão nuclear, ou seja, produziram mais energia do que gastaram para o feito. O resultado do experimento é um grande passo em uma busca de décadas para liberar uma fonte infinita de energia limpa que poderia ajudar a acabar com a dependência de combustíveis fósseis. Pesquisadores tentam há décadas recriar a fusão nuclear replicando o sistema que alimenta o Sol. A secretária de Energia dos Estados Unidos, Jennifer Granholm, anunciou um grande avanço científico nesta última terça-feira. A fusão nuclear acontece quando dois ou mais átomos são fundidos em um maior, um processo que gera uma enorme quantidade de energia na forma de calor. Cientistas de todo o mundo estão avançando em direção a este feito. Em fevereiro passado, cientistas do Reino Unido anunciaram que haviam mais que dobrado o recorde anterior de geração e manutenção da fusão nuclear. Em uma enorme máquina chamada Tokamak, que é equipada com ímãs gigantes, os cientistas que trabalham perto de Oxford conseguiram gerar uma quantidade recorde de energia sustentada. Mesmo assim, durou apenas 5 segundos. O calor sustentado pelo processo de fusão dos átomos é a chave para ajudar a produzir a energia. O processo de fusão cria hélio e nêutrons, que são mais leves em massa do que as partes das quais foram originalmente feitos. A massa perdida então se converte em uma enorme quantidade de energia. Os nêutrons que conseguem escapar do plasma atingem uma espécie de cobertor que reveste as paredes do tokamak e a sua energia cinética é transferida na forma de calor. Esse calor pode então ser usado para gerar energia. O plasma precisa atingir pelo ao menos 150 milhões de graus Celsius, e isso é 10 vezes mais quente que o núcleo do Sol. O grande desafio de aproveitar a energia de fusão é sustentá-la por tempo suficiente para que ela possa alimentar redes
redes elétricas e sistemas de aquecimento em todo o mundo. Segundo cientistas que trabalham com fusão, o resultado da descoberta dos Estados Unidos é bem promissor, mas também mostra que muito trabalho precisa acontecer para tornar a fusão capaz de gerar eletricidade em escala comercial. Portanto, podemos dizer que é um sucesso da ciência, mas ainda está longe de fornecer energia. E aí, gostou da nossa retrospectiva 2022? Deixe aqui nos comentários quais as tecnologias que mais chamaram a sua atenção. Que 2023 seja de muitas inovações tecnológicas. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo